sendo que a hipertensão, um dos principais fatores de risco associados, acomete cerca de 1,28 bilhões de adultos no mundo, sendo que 10 milhões de pessoas morreram em decorrência da hipertensão. Comumente, essa doença está relacionada com outras patologias, como a disfunção erétil. Mas qual é a relação entre essas patologias? Essa relação ocorre principalmente por causa de alterações em endotélio que afetam o tônus da musculatura lisa. E essas alterações estão associadas principalmente ao aumento da liberação de fatores vasoconstrictores, que contribuem para o desenvolvimento e manutenção de ambas condições. Por isso, 80% das causas de disfunção erétil estão associadas a alterações vasculares. Assim, podemos inferir que as doenças cardiovasculares é um marcador precoce no diagnóstico da disfunção erétil. Diante disso, tratar pacientes nestas condições patológicas é um grande desafio. Dessa forma, os canais CRP, essenciais para a função vascular, surgem como uma alternativa para o tratamento da disfunção erétil associada à hipertensão. Dentre estes canais está o canal TRPV1. Disfunção erétil associada à hipertensão. Então, o objetivo do nosso trabalho foi investigar e caracterizar anormalidades na corpora cavernosa de ratos hipertensos comparado aos seus controles normotensos, isso com foco nos canais CRPV1. Para isso foram utilizados ratos UISA e ratos espontaneamente hipertensos, mantidos sob condições adequadas de temperatura e alimentação. Então foram realizados ensaios de Western blot e de reatividade da corpora cavernosa em um sistema de banho de órgãos isolado. Inicialmente, nos perguntamos se as proteínas do canal TRPV1 estavam expressas nas células musculares lisas do corpo cavernoso de ratos UISA e ratos espontaneamente hipertensos. É possível observar que a expressão ocorre em ambos animais. No entanto, curiosamente, observamos que nos animais hipertensos, essa expressão é maior quando comparada aos seus controles normotensos. A ativação destes canais é observada com o relaxamento do tecido na curva concentração-resposta com a capsaicina. Esse relaxamento foi significativamente maior em ratos hipertensos quando comparado aos seus controles. Além disso, a ativação térmica destes canais foi observada com o relaxamento do tecido cavernoso no tônus contraído em ratos UISA e SHR. No tônus basal, esse relaxamento não foi alterado com o aumento da temperatura em ratos UISA e SHR. É possível observar na curva concentração-resposta que o relaxamento induzido pela capsaicina foi significativamente reduzido em algumas concentrações na presença da capsazepina em ratos UISA e SHR, e que a ativação térmica destes canais foi significativamente reduzida na presença da capsazepina em ratos espontaneamente hipertensos. Concluímos então que os canais CRPV1 estão expressos em corpo cavernoso e que esta expressão está aumentada em animais SHR. Além disso, a ativação de TRPV1 por estímulo térmico-químico induz relaxamento do tecido. Estes resultados sugerem que estes canais podem ser interessantes alvos envolvidos na fisiopatologia da disfunção erétil associada à hipertensão. No entanto, novos estudos deverão ser realizados para comprovar as potencialidades destes canais como alvo terapêutico. Obrigada. Parabéns pela apresentação, Liliane. Vou perguntar, abrir para todos e todas, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Liliane, fiquem à vontade. Podem escrever. Tem uma dúvida, se os atores testaram, tem uma aqui no nosso chat, Liliane, do José Brito. Tem uma dúvida se os autores testaram esse relaxamento por outro agonista a não ser a fenilefrina.
O agonista utilizado foi a capsaicina. A Mas para relaxar a capsaicina, certo? a concentração resposta. Olha, eu acho que falhou a sua resposta, Liliane, porque eu entendi, eu não sabia qual agonista que tinha sido usado para contrair, para você fazer a curva de relaxamento para a capsaicina, não foi isso? O agonista é para contração foi a fenilefrina, só usamos a fenilefrina. Então, imagino que, continuando a pergunta do José Brito, vocês pensam em usar um outro agonista para ver se também, ativando outros receptores, também funcionaria da mesma maneira? Sim, nós pensamos em utilizar o 466, do tamvoxano, que poderia ser utilizado também para contração antes da curva concentração-resposta. Inicialmente pensamos apenas nesse, fenilefrina, que já utilizamos, e o 466. A conexão aqui está um pouco instável, por isso que às vezes está cortando. A Viva o Mundo Online é assim mesmo, Liliane. Você não está sozinha nesse mundo. O professor Carlos perguntou se vocês pretendem testar sinalização NANC, né? A não adrenérgica, não colinérgica. Sim, sim. Esse protocolo faz parte de um dos próximos passos para a gente identificar qual seria o mecanismo de ativação desses canais através dessas fibras não adrenérgicas e não colinérgicas, sim. E o José Brito também pergunta se foram tratados os corpos cavernosos com o L-NAMI, o inibidor da inossintase. Esses ensaios estão sendo feitos. Como não houve tempo de colocar na apresentação, mas a gente está fazendo com L-NAMI, ODQ, para identificar qual seria a via de sinalização desses canais na corpora cavernosa. Ô, Liliane, uma pergunta. No seu resumo, você tinha falado que o aumento da temperatura tinha relaxado a linha basal, mas aqui, na hora que você mostrou seus experimentos, a sua curva, não houve relaxamento da curva basal, da linha basal, né? Deve ter sido algum erro no resumo, mas no tônus basal não houve relaxamento, apenas no tônus contraído. Tá, porque eu vou até rever, porque pelo menos eu tinha anotado aqui, você até achei estranho, né? Então, você acha, e pelo que eu entendi, então, ó, você vê que a temperatura, né, ela causa relaxamento, a capsaicina causa um relaxamento, e que a capsazepina, ela inibe esse relaxamento, mas inibe menos no corpo cavernoso de hipertensos, certo? A capsazepina inibe mais em ratos hipertensos e em normotensos menos. Se a gente observar lá a curva da ativação térmica, o relaxamento é mais atenuado na presença da capsazepina, na ativação térmica. É mais acentuado. Nos ratos normotensos, esse relaxamento é maior quando comparado aos ratos hipertensos na presença da capsazepina, que seria um antagonista desses canais. Tá, então, por isso você associa que esse aumento da sua expressão dos canais está associado a esse comportamento no órgão isolado. Sim, provavelmente ainda a gente não pode afirmar, porque estão sendo feitos ensaios para entender essas vias de sinalização, mas que essa ativação térmica aumentada nos animais hipertensos estaria associada também a essa expressão aumentada que foi observada quando comparado aos controles, né? Aí o Carlos está perguntando se vocês pretendem fazer a pressão intracavernosa. Sim, sim. Todos esses protocolos fazem parte do meu doutorado e a gente deve desenvolver daqui até o final do ano esses ensaios ICP, para ver as fibras NANC, né, não adrenérgicas, não colinérgicas, as vias de sinalização. A gente pensou também em silenciamento para ver se de fato seriam os canais CRPV1 que estaria participando desses mecanismos. Então, eu fico imaginando
Se existe, vocês são, será que você injetando capsaicina no corpo cavernoso do rato vai causar uma ereção nesse rato? Eu vi um estudo bem antigo, acho que é de 93, que eles testam capsaicina via intraoretal, com aqueles medicamentos que são utilizados na clínica e que eles observam ereção nesses animais. É um artigo bem antigo, mas é o único que fala sobre essa administração direta e que observa uma ereção mediante a ativação, teoricamente, dos canais CRPV1, já que a capsaicina seria um agonista seletivo desses canais, né? Sim, deve ser de medo essa ereção, porque capsaicina deve dar uma ardência danada, que nem pimenta. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né, Liliane? O Carlos pergunta ainda se existe alguma possibilidade de ver a participação de PGI2, a prostacyclina. Sim, sim. Existe possibilidade de a gente fazer ensaios para observar. Além disso, também de outros fatores que estariam envolvidos também na ativação desses canais e também nesses animais SHR que têm particularidades que são desses animais que são geneticamente hipertensos, né? Que poderiam estar contribuindo nessa ativação dos canais. Muito legal o seu trabalho. Se deixar, a gente fica perguntando, tanto o Carlão quanto eu já trabalhamos com corpo cavernoso e disfunção erétil, então a gente sempre vai ter uma pergunta, viu, Liliane? Mas muito belo trabalho, parabéns, sucesso para você, tá bom? Obrigada. Então, continuando a nossa tarde, vou pedir para a Maria Luísa Santos da Silva ligar a câmera e se apresentar. Olá, Maria Luísa, você está falando de uma cidade linda chamada Botucatu, é impressão minha? Sim, estou sim. Tá me ouvindo? Tudo certo? Minha terra natal. Ai, que legal! Muito legal. Então, eu sou a Maria Luísa, eu sou aluna do 2º ano de doutorado na Unesp de Botucatu, sobre a orientação do professor Carlos Allan, e a gente faz parte aí do Laboratório de Farmacologia Cardiovascular. Muito bem. Vou pedir, então, para Letícia rodar o vídeo. Obrigada. Olá. Meu nome é Maria Luísa, vim trazer um pouquinho do nosso trabalho, impacto do pH estomacal do nitrito de sódio na hipertensão gestacional causada pelo modelo de redução da pressão de perfusão uteroplacentária em ratas. Durante o período gestacional, diversas adaptações cardiovasculares devem ocorrer para a manutenção de uma gestação saudável. Uma condição que afeta a gestação é a pré-eclâmpsia, caracterizada por uma elevação da pressão materna, 140 por 90 mm de mercúrio, uma proteinúria de 24 horas a partir da 20ª semana e um quadro final de eclâmpsia. Sua patogenia ainda não está totalmente esclarecida, porém o óxido nítrico parece fazer parte desse processo. O óxido nítrico é obtido através de 2 vias principais, a via clássica, através da ação da óxido nítrico sintase endotelial no aminoácido L-arginina, e pela via nitrato-nitrito-NO, no qual o nitrato provindo da dieta é reduzido pelas nitrato-redutases da boca e nitrito, que em pH ácido no estômago é reduzido então a espécies como S-nitrosutiróis e óxido nítrico. Então, esse óxido nítrico vai fazer parte, então, interessantemente, do processo de vasodilatação. Muitas mulheres, durante o período gestacional, fazem uso dos inibidores do volume de prótons, que diminuem a secreção gástrica e não têm impacto para os fetos. Porém, eles têm sido relacionados a diminuições do óxido nítrico, tanto pela via nitrato-nitrito-NO, quanto pela via do ádmio. O ádmio é um importante precursor do sistema cardiovascular. Os inibidores do volume de prótons vão agir diretamente na enzima VDAH, que metaboliza esse ádmio. O ádmio é um competidor endógeno da oxínico sintase endotelial. Com o aumento do ádmio, a diminuição da produção então, de óxido nítrico. A sua real participação não foi ainda investigada durante o período gestacional. Por isso, nosso objetivo é, então, avaliar qual o impacto do óxido nítrico e sua biodisponibilidade a partir de um tratamento com nitrito de sódio, em um modelo de hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia, RUF. Nesse modelo, no 14º dia gestacional, são implantados 3 clipes de prata, um na artéria abdominal e 2 em cada artéria ovariana. Com isso, há a indução de todas as alterações encontradas em uma gestação pré-eclâmptica.
Nossos grupos experimentais são ratas prenhes Wistar, divididas em 4 grupos, sendo o primeiro grupo ratas prenhes normais, segundo grupo ratas prenhes que recebem então o procedimento RUP no 14º dia gestacional, terceiro grupo ratas prenhes normais que recebem nitrito na dosagem de 15 mg por quilo por dia a partir do 14º dia gestacional, e o quarto grupo ratas prenhes hipertensas induzidas pelo modelo RUP que recebem nitrito também a partir do 14º dia gestacional. As ratas, então, passam pelos procedimentos de acordo com cada grupo experimental. No 21º dia ou 20º, elas são induzidas à anestesia por inalação inalatória e é realizado, então, o procedimento de canulação para a detecção dos parâmetros pressóricos através da artéria carótida. Logo após, essas ratas são eutanasiadas e seus tecidos e parâmetros bioquímicos são, então, avaliados. Nós obtivemos já alguns resultados, como a pressão arterial, no 11º dia e 13º dia para a avaliação de uma pressão basal, e no 21º dia, então, de acordo com cada grupo experimental, nós obtivemos que as ratas que são hipertensas, grupo RUP, têm um aumento em relação ao grupo de prenhes normais, e as ratas que recebem nitrito têm uma diminuição dessa pressão, desse parâmetro pressórico, né, pressão sistólica, em relação ao grupo RUP. Em relação ao pH estomacal, nós também obtivemos alguns parâmetros interessantes em que as ratas que recebem nitrito têm um aumento desse pH em relação às prenhes normais, há uma cladinização interessante deste pH. Em relação aos parâmetros fetoplacentários, o grupo RUP existe um comprometimento em relação ao grupo de prenhes normais, tanto no peso fetal quanto no peso placentário. E as ratas que recebem nitrito, há uma melhora nesse quadro. Com isso, então, nós tivemos aí que a hipertensão induzida por RUP em ratas gestantes, ela possui muitas das características de uma pré-eclâmpsia em mulheres, e o tratamento com nitrito ele foi capaz de melhorar essa situação, sendo um caminho para avançar, então, nesses estudos e tratamentos e soluções para a investigação dessa patologia. Nós somos o Laboratório de Farmacologia Cardiovascular e nós agradecemos muito aos nossos parceiros e agradecemos também ao Congresso por essa oportunidade. Obrigada. Muito bem, Maria Luísa. Eu vou abrir as perguntas para a palestra, para todos e todas as perguntas. Quem quiser fazer perguntas para a Maria Luísa, ela está super afim de responder todas as perguntas. Né, Maria Luísa? Então, enquanto ninguém escreve, se vocês quiserem também, eu não sei como é que Letícia, eles podem ligar o microfone aqui nessa sala, além dos meus cachorros, ou não? Pode sim. Então, quem quiser falar, pode ligar o microfone e falar, tá bem? Beth, eu tenho uma perguntinha. Fala, Carol. Eu notei, Maria Luísa, parabéns pela apresentação e pelo trabalho. Eu notei que no 21º dia, quando você olha o basal da pressão, tem uma diferença, é isso? Em relação aos anteriores? Isso. No 11º dia e no 13º dia, nós realizamos uma aferição por pletismografia, tá? Um método não invasivo de aferição. E no 21º dia, nós realizamos essa aferição por método invasivo, que é por meio da cateterização da artéria carótida, porque nos grupos RUP, nós não conseguimos, depois da cirurgia, ter esse parâmetro por pletismografia. Então, a gente não consegue aferir a pressão dessas ratas por pletismografia, devido ao comprometimento em relação ao fluxo sanguíneo para a cauda do animal, então a gente não consegue. Então, a gente só consegue ter essa comparação desses grupos no 21º dia, que é o último dia gestacional, né, em que a gente consegue, então, comparar eles. Mas, antes, né, de todo
procedimento, a gente acaba fazendo essa pletismografia para avaliar se alguma rata não está com a pressão alterada, né? Se ela não poderia ser descartada dessas comparações. Perfeito. Eu até pus uma perguntinha aí no chat se vocês pretendem testar reatividade vascular, principalmente para ver disfunção endotelial e a possível ação protetora aí em questão. Sim, já testamos já. Estamos só melhorando alguns grupos, mas inicialmente a gente acabou não colocando aí na apresentação, né, porque não deu tempo e também ia ficar bem longo o resumo, mas a gente já fez sim reatividade vascular, a gente testou as diversas vias e realmente a gente tem um comprometimento vascular do grupo RUP e uma reversão nesse quadro, né, uma melhora nesse quadro nos grupos que recebem nitrito. Perfeito. Eu só rapidamente comentar, eu te perguntei porque a gente fez um experimento uma vez, né, checando a disfunção endotelial no corpo cavernoso de animais hipertensos, 2 rins e um clipe. E o nitrito ele foi capaz de reverter essa disfunção endotelial lá do corpo cavernoso. Então, se vocês não tivessem pensado em fazer, ia colocar como dica, mas com certeza, né, o seu orientador já está antenado para isso aí. Parabéns pelo trabalho, viu? Sim, muito obrigada. Maria Luísa, eu fiquei bastante intrigada, né? Porque primeiro eu esperava que você fosse falar de um inibidor da bomba de próton, porque já que na introdução sua você menciona deles, né? Inclusive, eles incomodam bastante então, a produção de dióxido nítrico. E provavelmente porque alcalinizam o meio, como você fala na sua introdução, né? Então, você acha que essa alcalinização causada pelo nitrito é importante para a ação dele? Ou é porque ele precisa partir do meio mais ácido e ele torna mais alcalino, e Exatamente. por isso que compete com o inibidor da bomba de prótons? Exato. Na verdade, o meu projeto ele é dividido em uma parte, né, que a gente vai investigar essa parte do nitrito, né, a relação do nitrito com o comprometimento do pH estomacal, né, no caso que a gente está tendo agora como resultado. E a segunda parte é em relação ao inibidor da bomba de prótons. No meu projeto eu vou fazer alguns testes em relação a ratas tratadas com esomeprazol. Então, aí a gente vai conseguir relacionar qual é esse impacto do uso do inibidor da bomba de prótons numa gestação com um comprometimento aí da pré-eclâmpsia no modelo padrão ouro, que é o modelo URP, e qual seria a relação, então, com uma dieta, né? No caso, introduzindo aí o nitrito. Então, são os nossos próximos passos em relação a isso. Mas a gente já conseguiu, né, ter esse resultado interessante que é em relação ao pH, esse comprometimento do pH, porque, na verdade, para se ter uma absorção melhor, né, essa transformação do nitrito, né, do nitrato, nitrito e óxido nítrico, né, a gente precisa ter um pH ácido do estômago. E o que a gente está encontrando é que em uma rata tratada com nitrito, a gente tem uma alcalinização, né, não chega a ser uma alcalinização realmente, assim, é extremamente importante, né? Mas a gente vai ver, então, qual vai ser essa relação com um inibidor da bomba de prótons. O que a gente vai encontrar aí? São os nossos próximos passos. Vocês vão fazer essa associação, foi o que eu imaginei, porque já que você estava introduzindo esse assunto, e você sabe que, né, mesmo enxaguante bucal inibe a produção de nitrito, né? Tem que prevenir a mulher, todo mundo de ficar enxaguando a boca com esses listerinos da vida, né? Exatamente. Tá. Mas e o que você acha que vai acontecer com o inibidor da bomba de prótons nessas meninas? Ela vai ter muitos trabalhos, né, têm relacionado o inibidor da bomba de prótons com problemas cardiovasculares, devido aí à relação com o comprometimento aí da DDAH, tá? Que você vai ter um aumento do ADMA, que é um competidor aí da ENOS. Então, o que a gente espera, né, que inicialmente uma mulher grávida, né, ela faz uso de alguns inibidores da bomba de prótons, porque ele é amplamente, difundido durante o período gestacional, porque não tem comprometimento para os fetos, né?
E quando você tem essa administração, tudo bem, você não tem comprometimento pelo feto, mas no sistema cardiovascular, tá? Tem um comprometimento que já é indicado na literatura devido ao uso crônico, né? E durante o período gestacional você tem uma diversidade de mudanças, né, hemodinâmicas, cardiovasculares. Então, qual seria o impacto aí numa uma gestação em que a mulher tem um comprometimento, por exemplo, aí na indução na invasão trofobástica ou algo assim? Vai ter um prejuízo? Vai ser maior, né? Esse comprometimento na via do óxido nítrico? Então, esse é o ponto que a gente pretende encontrar isso ainda. Muito legal, desejo sucesso. E a gente sempre gostaria de ficar discutindo mais, né? Mas precisamos continuar com a nossa sessão aqui. Parabéns, Maria Luísa, para você, para o seu orientador. Muito sucesso. Um abraço para Botucatu. Muito obrigada. Saudade da terra. Os Botucudos. Muito bem. E eu peço desculpas mais uma vez pelo meu fundo musical aqui. Eu tinha deixado o meu microfone aberto enquanto você respondia. Desculpa, viu, Maria Luísa? Imagina, que isso. Bom, continuando então as apresentações, vou chamar a Priscila Feijó para se apresentar para a gente. Olá, Priscila. Seu nome, se você é mestranda, doutoranda, orientador, de onde você fala. Meu nome é Priscila Feijó, eu sou doutoranda, orientada pelos professores Luiz Eduardo Quintas e Luciane Morcillo, do Programa de Farmacologia e Química Medicinal da UFRJ. Muito bem, eu vou pedir para a Letícia passar o seu vídeo, então. Bem-vinda, Priscila. Obrigada. Olá a todos, eu sou a Priscila Feijó, orientada pelos professores Luiz Eduardo Quintas e Luciane Morcillo. Meu trabalho se refere aos efeitos da administração de ubaína e dieta rica em sódio em ratos Wistar. A ubaína é um esteroide cardiotônico que pode ser extraído de plantas, mas que pode ser encontrado em concentrações subnanomolares no plasma de mamíferos. A ubaína é endógena. A ubaína apresenta como alvo molecular a sódio-potássio TPase, e a ligação da ubaína à enzima promove inibição enzimática ou a ativação de cascatas de sinalizações celulares. Alguns trabalhos têm relacionado a ubaína endógena ao desenvolvimento da hipertensão arterial, e uma das hipóteses propostas para explicar isso seria o alto consumo de sódio, que estimularia uma maior secreção de ubaína endógena, que levaria a uma hiperestimulação do sistema nervoso simpático e do sistema renina-angiotensina-aldosterona, o que favoreceria o desenvolvimento de fibroses cardíacas, lesões renais e disfunções vasculares. Todos esses efeitos contribuiriam para a gênese ou manutenção da hipertensão arterial. Com isso, nosso objetivo é avaliar os efeitos da administração de ubaína e dieta rica em sódio em ratos. Para isso, ratos Wistar foram divididos em grupos que receberam ou não administrações de ubaína e dieta hipersódica durante 14, 35 e 60 dias. Ao final das administrações, foi aferida a pressão arterial sistólica dos animais. E após 14 dias, não observamos alterações significativas da pressão arterial sistólica entre os grupos. Observamos, ao final de 14 dias, uma redução da massa corporal dos animais do grupo ubaína comparado ao controle, e um aumento da massa renal no grupo ubaína high salt comparado ao grupo controle, assim como indícios de hipertrofia cardíaca no grupo ubaína high salt comparado ao grupo controle e comparado ao grupo ubaína. O volume de urina dos animais após 14 dias foi maior nos grupos que receberam a dieta hipersódica, que foi proporcional à ingesta hídrica desses animais. Foi avaliada a atividade da sódio-potássio TPase no córtex renal após 14 dias, onde foi observada uma redução da atividade da enzima no grupo ubaína high salt comparado ao grupo controle. Os níveis plasmáticos de sódio, potássio e magnésio não foram alterados em nenhum dos grupos e houve uma tendência de proteinúria ao final de 14 dias no grupo ubaína high salt comparado ao grupo controle. Os órgãos dos animais macroscopicamente revelaram alterações a nível renal e a nível hepático. Nos rins dos animais que receberam ubaína e ubaína high salt,
foram observados a presença de cistos que não foram observados no grupo controle. E no grupo high salt a gente observou algumas manchas, o que poderia ser indícios de uma isquemia. E no fígado dos animais que receberam o abaína e o abaína high salt, a gente observou umas depressões, né, como se fossem cistos no órgão desses animais, que não foram observados no grupo controle e no grupo high salt. A histologia revelou alterações importantes a nível de córtex e medula renal dos grupos high salt, o abaína e o abaína high salt comparados ao controle, através da coloração do tricômio de Masson com aumento de 40 vezes, tanto do córtex quanto da medula. Ao final de 35 dias, não observamos alteração da pressão arterial sistólica dos animais. A massa corporal dos animais foi menor no grupo abaína high salt comparado ao controle e comparado ao grupo abaína. E observamos uma redução da massa do baço no grupo abaína high salt comparado ao grupo abaína e comparado ao grupo high salt. E não observamos indícios de lesão renal e nem de hipertrofia cardíaca ao final de 35 dias. O volume de urina foi maior nos grupos que receberam dieta hipersódica, que foi proporcional à ingesta hídrica desses animais. Em relação à atividade da sódio-potássio TPase, a atividade do grupo abaína foi maior comparada a todos os outros grupos e foi observada proteinúria ao final de 35 dias no grupo high salt comparado ao controle, no grupo abaína high salt comparado ao grupo abaína e comparado ao grupo controle. A ultrassonografia renal dos animais não revelou alterações significativas. Ao final de 60 dias, não houve alterações significativas na pressão arterial sistólica entre os grupos. E a administração de fenilefrina nos animais foi capaz de aumentar a pressão arterial dos animais, como uma forma de validar o nosso método de aferição. Como conclusões, a uabaína sozinha ou associada à dieta hipersódica não foi capaz de aumentar a pressão sistólica dos animais até 60 dias. A proteinúria sugere que a uabaína mais a dieta hipersódica pode afetar a integridade do néfron. A diminuição da atividade de sódio-potássio TPase pode ser compensatória e assim justificar a manutenção da pressão arterial sistólica dos animais. E nossos resultados preliminares indicam que a lesão renal independe da elevação da pressão arterial sistólica dos animais. Obrigada. Parabéns, Priscila, pela sua apresentação. Eu vou abrir as perguntas para quem quiser perguntar para você, pode ligar o microfone ou escrever aqui no chat. E eu vou, então, começar perguntando, assim, você fala, a sua conclusão agora, você falou que teve proteinúria, que teve algumas alterações morfológicas e foram independentes do aumento da pressão arterial. Você acha que essas alterações, se passar o tempo, elas só simplesmente chegam antes do aumento da pressão? Como é que é? Você pretende averiguar a pressão por mais tempo? Como é que é? Porque no seu resumo não tem os 60 dias, você parou no 35, né? Já aumentou. Então, na literatura, é bastante controverso se a administração de uabaína realmente promove a elevação da pressão arterial dos animais. Então, alguns trabalhos a gente observa uma elevação, outros não. Outros a gente observa uma variabilidade entre os grupos, né, de animais. E, ainda assim, nos que observam uma elevação, a elevação é muito tênue. Alguns não consideram nem hipertensão de fato, considera mais um estágio pré-hipertensivo. Então, eu acredito que, de fato, a uabaína não promova uma hipertensão, né, propriamente dita, pode até levar a um estágio mais pró-hipertensivo dos animais, mas quando a gente observa uma hipertensão de fato, eu acho que possa ser proveniente dessas alterações que a administração promove. Então, pode até vir a causar uma hipertensão, mas mais proveniente desses fatores, né? Principalmente a nível renal. Entendi, ó. O Carlos fala, parabéns pela apresentação. Carlão, você abriu seu microfone aí, ó. Fale.
Oh, desculpa, gente, eu escrevi aqui. Priscila, obrigado pela apresentação, parabéns, eu fiz as questões aqui, mas minha pergunta vai mais nesse sentido mesmo da pressão arterial, quer dizer, você tem alterações morfológicas, né, que você mostra ali, que são prévias a um aumento da pressão arterial. Você acha que isso poderia ser decorrente de uma alteração da microcirculação renal? E aí eu já te pergunto se você pretende testar, não sei se você já viu um modelinho de perfusão renal, é um pouco chatinho, porque dependendo do que você quiser testar, o rim depois ele começa a ficar todo edemaciado, mas dá para ser testado isso. Não sei se tem isso na literatura, nesse modelo, se você já leu alguma coisa a respeito. Não lembro agora de ter lido. A única avaliação de perfusão renal que a gente fez foi relacionada à ultrassonografia, através dos índices de resistividade e pulsabilidade, né, pulsatilidade da artéria renal. E a gente não observou alteração, o que poderia, né, mostrar um pouco da perfusão renal. Agora, além disso, a gente não avaliou. Realmente seria interessante. Em relação à artéria renal, você sabe me dizer se nesse modelo tem alteração, por exemplo, da produção de prostaciclina? Não sei dizer. O que a gente sabe é que a uabaína aumenta, não promove alteração na resistividade vascular. Agora, se gera aumento ou diminuição da prostaciclina, não me recordo agora, para te responder. Tem um trabalho da Luciana Rossoni que ela mostra aumento nessa mesma dose que você usa, de 30 microgramas por quilo por dia, que a albaína aumenta a pressão de ratos SHR, de ratos hipertensos já, né? Não sei se era SHR que ela está usando. E o que reverte lá, Carlão, foi inibidor da COX, e que então pode até estar relacionado com prostaglandinas, né? E, enfim, e também antagonista de receptores da angiotensina, que revertem esse aumento da pressão arterial induzida por obaína. Eu achei muito interessante. Você conhece esse trabalho, Priscila? Sim, foi a partir do laboratório da professora Luciana Rossoni que surgiu o meu projeto de mestrado, que eu utilizava exatamente os tecidos, né, que ela utilizou no trabalho dela, do grupo dela. E eles Você trabalhou observaram, com ela? em colaboração, eu utilizei os Ah, tecidos que que a legal. Nicole tratou, e o grupo dela Ah, tratou. então, E elas utilizavam ratos Wistar também. E eles observavam a elevação da pressão arterial com essa dose que eu utilizei. E eles não observaram alteração, né, na resistividade vascular. então você tem uma... Pá, a Luciana só não é a mãe da albaína, que eu vou dizer que é o vassalo, que é o pai da albaína, né? Mas... Então, tá bom. Mais alguma pergunta para a Priscila? Você pretende aumentar a dose? Não é viável. Não, assim, a dose a gente escolheu justamente por ser a dose padrão que promova, né, que promove elevação na pressão arterial, através da revisão bibliográfica. Os trabalhos que observam elevação utilizavam geralmente essa dose, de 30 microgramas por dia. Porque eu até assustei, estava vendo uns trabalhos que até voltei para meus antigos estudos de obaína, né, que faz tempo também que eu não vejo nada. E não acompanho mais os posters da Luciana, porque na época a gente fazia doutorado, a gente via uma ia no pôster da outra sempre, né? Um pesquisador, ele usou 16.300 e alguma coisa microgramas por dia, mas também não viu muita coisa, pelo que eu entendi. É um monte de... Varia muito dos trabalhos que utilizam a obaína, tem de 1 a 300. Varia muito a faixa de dose administrada. Muito bem. Mais alguma pergunta? Alguém? Não tem ninguém escrevendo aqui ainda. Alguém quer falar? Eu fico quietinha. Bom, então eu acho que parabéns pelo seu trabalho, sucesso aí. Gostei bastante, viu? Muito bem. Dando sequência, então, à nossa tarde, eu vou chamar o José Brito Júnior para ele se apresentar para a gente. Bem-vindo, José.
Boa tarde a todos, meu nome é José Brito, sou aluno do Departamento de Farmacologia aqui na Universidade Estadual de Campinas, sou orientando o professor Gilberto Denucci e atualmente estou no final do meu doutorado, quer dizer, no final do meu doutorado e início do meu pós-doutorado. Muito bem. Bem-vindo, José. Vou então, Letícia. Obrigada. Hi, I am José Brito. I am PhD student from University of Campinas, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology. My present work is dopamine is the major endocrine modulator of cardiovascular. Dopamine is a new catecholamine released from human umbilical vessels from endothelial cells in artery and veins, and basal-release from human vas deferens. And the inhibitor of synthase NO, name, reduce basal-release from human vas deferens. In the human umbilical cord vessels, dopamine acts as a select antagonist of the dopamine receptor. In the vas deferens, dopamine is released from nerve terminals and induce contractions, but is a reduced selectively blocked by T6 compost and the T6 antidepressive, and by alpha-1 adrenergic receptor antagonist, sure as doxazosine, tanzolazine, and silodosine, and by beta-1 adrenergic antagonist, atenolol, betaxolol, and metoprolol. This is work aims to evidence the endogenous release of sensitive dopamine and the characterization pharmacological action in the head isolated atrium. The experimental protocol was approved by the CEO of Unicamp. The author has suspended vehicle in 2 metals housed in 10 ml or buff in the gas-hansalide solution, continue gasification with mystery carbogen at 37 gauss. The basal release of dopamine as detected in right atria. The release is significantly reduced when the atria were pretreated with inhibitor of synthesis nitric oxide, name. Similar effect in the animal chronic characterized with name. Dopamine 1 picomolar significant time is more potent than noradrenaline, and effect they prevent the increase atrial frequency induced by dopamine 1 picomolar, but not effect in dopamine, noradrenaline, and adrenaline. Similar effects in metoprolol, antagonist beta-1 adrenergic receptor, and betaxolol, beta-1 adrenergic receptor antagonist. Conclusion: dopamine is released from the right atrium rat, where is reduced by name, is a more potent chronotropic agent in the cardiovascular system. Muito bem, parabéns, José Brito, pelo seu trabalho.
Eu vou abrir para perguntas. Enquanto isso, eu já tenho uma que eu fiquei muito intrigada com o seu resultado da liberação dos 6 da 6-nitrodopamina das células humanas umbilicais, né? E você disse que essa 6, como que você põe a abreviação dela? 6NA? Não, ND. 6ND. Tá, a 6ND. Isso, vamos abreviar assim, ao invés de falar 6ND. todo o nome dela. Então, a 6ND liberada pelas células endoteliais humanas, elas são, os efeitos delas são antagonizados ela funciona como um antagonista de receptor D2, certo? Isso, e a liberação é antagonizada por inibidor de óxido nítrico. Então, assim, a produção dela necessita da produção de GNO. Num trabalho anterior a esse, eu publiquei que as células endoteliais do cordão umbilical liberava dopamina. Então, a gente acredita que a produção da 6-nitrodopamina é diante da liberação basal tanto de dopamina, pelo endotélio, quanto do óxido nítrico, que entra em conjunto e forma a 6-nitrodopamina. E no trabalho do cordão umbilical, que está na apresentação no início, mostra esse efeito quando a gente usa o inibidor de síntese de óxido nítrico, o ELNAME. Sim, mas a minha pergunta é, se você isola, se você consegue fazer essas células umbilicais liberarem a 6ND, e daí você contrai lá o vaso deferente com o 6ND dele, né? Ele causa contração de vaso deferente, certo? Sim. Será, se você usar essa liberada pela célula umbilical, ela também vai causar contração em vaso deferente ou não? No caso, eu não isolei da célula endotelial, ela é vendida comercialmente. Não, mas e se você isolar, se elas são iguais, elas têm os mesmos efeitos, ela é única, é uma molécula única, ou elas têm diferenças teciduais? Assim, Já que elas têm uma miríade de efeitos, uma funciona como um antagonista, daí ali ela é inibida por beta-bloqueador, por carbamazepina, por um monte de coisa, né? Então, eu queria saber se elas são entidades semelhantes entre os tecidos ou não. Esse teste a gente não chegou a isolar ela diretamente do endotélio para fazer isso, a gente só chegou a quantificar por espectrometria de massa. A gente crê que, possivelmente, ela deve, sim, no vaso deferente, ela deve ser liberada através de terminais nervosos, que é um tecido que tem bastante terminal nervoso. E, sim, são uma liberação diferente. Por exemplo, a liberação em células vasculares, em tecidos vasculares, a gente acredita que seja no endotélio, e liberação igual no vaso deferente, seria por terminais nervosos. E a gente acredita, assim, eu tenho alguns resultados em canal deferente que, se você vê que no trabalho eu mostrei uma curva de concentração-resposta, assim, até 1 milimolar. E eu tenho alguns resultados que, em canais deferentes, assim, 10 picomolar de 6-nitrodopamina potencializa as demais catecolaminas. Potencializa a dopamina, noradrenalina e a própria adrenalina. Então, tipo, assim, uma concentração bem pequena. Então, faz sentido essa liberação basal, essa questão da homeostase, para estar regulando cada sistema de um determinado modo. E o que você acharia? Começou um temporal aí? Vixe, Maria, daqui a pouco você vai apagar, Carlão. Eu estou vendo tudo. Você não está na USP, não, você está em casa, mas você mora perto da USP aí, né? A USP estava totalmente instável hoje o dia todo. Então, por isso que eu vim para casa, agora vem o temporal. Lá na UFSC hoje também tá, eu estou em casa também, porque a minha rede estava mais segura do que lá. Enfim. José, que você já... Então, quem que você acha que é o receptor específico da 6ND? Aliás, você falou específico. Eu acho que ela deve se atirar bastante para vários lados. Não, não assim, não? Quando eu fui fazer o vaso deferente, a gente testou eu testei vários antagonistas cíclicos. E a gente viu que não eram todos.
era algo assim, tinham bem a semelhança, assim, da cadeia mesmo, estrutural. Então a gente meio que daí percebeu isso. E a gente está assim correndo atrás de ver melhor essa questão. A gente está tentando sequenciar o próprio receptor, por devido à ação, assim, ser diferentes. Assim, ó, igual você pode ver que tem uma ação no átrio, a gente acredita que é um receptor específico para o átrio, tem uma ação no vaso diferente, a gente acredita que seja outro receptor no vaso diferente, devido a alguns dados que a gente anda produzindo. E no sistema vascular, a gente acredita que no sistema vascular mesmo, sim, seja só para antagonizar a própria dopamina, no qual a gente vê a liberação. Esse trabalho do cordão umbilical não é o primeiro que a gente vê a liberação de dopamina para células endoteliais, e a gente acredita que o mediador principal para manter a homeostase em tecidos vasculares seja a própria dopamina, que produza também assim a nitidopamina para dar um down regulation. Eu fiquei intrigada com o beta-bloqueador, né? Aliás, eu falo que eu nem gosto de chamar um beta-bloqueador de beta-bloqueador, que de acordo com a farmacologia clássica, seria um antagonista de receptores beta-adrenérgicos, né? Clássico. Mudou a nomenclatura, está chamando agora beta-blocker. Mas todas as guidelines, elas falam bebê. Então, isso não tem jeito. Mas a minha pergunta, o que é mais louco é de ver, bom, que eles podem fazer 1 milhão de ações também, né? Como qualquer fármaco, praticamente. Porque assim, na hora que você vê que os beta-bloqueadores, eles perdem o efeito na presença de L-NAM, me parece até que... Assim, será que o bebê libera óxido nítrico agora também? Não, a gente acredita que o beta-bloqueador está inibindo a dopamina e que perder essa ação é devido que o átrio, quando eu trato com o EUNAME, está inibindo a liberação de 6 dopamina. Por isso que há perda dessa ação. Que interessante, muito legal, muito intrigante, né? Estou bem curiosa com ele. Eu vou ler alguns dos seus artigos lá que você cita no seu resumo. Alguma pergunta, Carlão? Também, no meio do caminho. Vou ler, então. Eu estou curiosa. Então, eu tenho só uma pergunta que eu queria parabenizar o José Brito. Eu gosto bastante desse tipo de estudo. Hoje em dia é chamado clássico, né, Beth? Aquele... né, como ele mostrou ali o videozinho, gostei bastante daquele videozinho, achei bem legal, e de reatividade, né, lá no caso aí do átrio, você fez uma comparação, achei até um super interessante, novo, né, assim, bem recente isso, não tinha conhecimento do assunto, dessas novas dopaminas, vamos colocar assim, né, você chegou a fazer alguma comparação eu vi que você fez uma comparação de potência, agora eu não lembro se foi com a Nora, mas você fez com a dobutamina? Não cheguei para a ver se é mais potente? Não, nesse caso, não cheguei a testar dobutamina ainda. Eu comprei uns 2 análogos, assim, betas, era dobutamina e um outro, que não lembro, que também era um análogo de dopamina, mas eu não cheguei a testar a potência para ver. Para saber assim, se a dobutamina é mais potente ou não do que a dopamina. Eu pergunto já pensando aí, porque a dobuta ela é usada, né, como cardiotônica e em sua ação beta-1, já que você tem aí uma molécula, para mim, nova, né, primeira vez que eu estou ouvindo falar, seria interessante, né, essa comparação, talvez até pensar futuramente em umas administrações em vivo, não sei se vocês já têm isso, para ver o perfil, como é que ele atua, né, hemodinamicamente, numa condição fisiológica, para, né, ver qual que é o perfil, né, final aí dessas drogas. Eu estou fazendo um estudo em vivo com mini pups. A gente implanta uma mini pup que vai liberar a dopamina durante 28 dias, né, com concentração X. E assim, em ratos controles, a gente viu que aumenta a frequência cardíaca, mas não altera a pressão arterial. E em ratos que eu trato com EUNAME, que causa uma hipertensão, são ratos com hipertensão, a gente vê que há uma redução da hipertensão. Os ratos eles chegam a ficar monotensos, que é algo efeito que a gente viu no cordão umbilical, que é um dilatador. E
A frequência cardíaca, não lembro se não era alterado ou se era um pouco maior do que o rato com euneme. O engraçado, assim, que, assim, comparação, rato ou euneme comparado com o rato normal, tem a frequência mais baixa do que o rato normal e a pressão mais alta. A gente crê que esse aumento da pressão arterial seja o aumento de dopamina e a redução seja de dopamina, e a frequência mais baixa seja devido também à redução de 6 de dopamina. Oh, perfeito. Zé Brito, parabéns para você e para o Denútil. Obrigado. Tá aí, parabéns. Faz tempo que eu não vejo o professor Denútil. Eu vi que o Edson Antunes também, o autor do seu trabalho, mandou um abraço meu para ele. Um abraço. Um sucesso. Então, vou chamar então a próxima apresentadora, que é, me corrija se eu estiver errada, Cauane Fabrício Moura. Isso mesmo. Oi. Consegue me ouvir? Nossa, eu não estou ouvindo você direito, Cauane. Eu não sei se só sou eu. Consegue me ouvir melhor? Então eu vou segurar, que daí fica mais fácil. Então, meu nome é Cauane, eu sou aluna de doutorado sob orientação da professora Graziela Cerávulo, aqui do Laboratório de Farmacologia Vascular da UEL. Bem-vinda. Eu vou pedir então para a Letícia rodar o vídeo. Obrigada. Olá, meu nome é Cauane, eu sou aluna de doutorado sob orientação da professora doutora Graziela Scaliani Cerávulo e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado O papel do sistema renina-angiotensina e das espécies reativas de oxigênio na disfunção endotelial da aorta causada pela obesidade infantil em ratas. A obesidade infantil praticamente triplicou nos últimos 30 anos. Dados epidemiológicos ainda apontam que até 2030, cerca de 60% das crianças ao redor do mundo apresentem um quadro de obesidade ou sobrepeso. Por isso, o modelo de supernutrição pós-natal, por redução do número de filhotes na ninhada, tem sido utilizado para se compreender as repercussões a longo prazo da obesidade infantil. Inclusive, estudos realizados em machos adultos provenientes de ninhada reduzida têm demonstrado um comprometimento da função cardiovascular. Entretanto, ainda pouco se sabe sobre quais são as consequências e os mecanismos relacionados à função cardiovascular das fêmeas nesse modelo. Por isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar a função vascular de ratas pré-púberes e adultas com supernutrição pós-natal. Por isso, no dia pós-natal 1, as ninhadas foram divididas em 2 grupos: ninhada normal, com 5 machos e 5 fêmeas, e ninhada reduzida, com 2 machos e 1 fêmea. Após o desmame, as fêmeas de ambos os grupos foram novamente divididas e avaliadas em 2 diferentes momentos: ratas pré-púberes, no dia pós-natal 30, que foram avaliadas na vida adulta, a partir do dia pós-natal 120 e sempre na fase estro. São avaliados os parâmetros biométricos, a pressão arterial e a frequência cardíaca e a reatividade vascular das ratas pré-púberes e adultas. Vamos então aos resultados. Com referência aos parâmetros biométricos, nós podemos observar que as ratas pré-púberes apresentaram um aumento de massa corpórea e de tecido adiposo retroperitoneal e perigonadal, além do aumento do comprimento nasoanal. Entretanto, na vida adulta, essas ratas não mais apresentaram aumento de massa corpórea e de tecido adiposo, mantendo apenas o aumento do comprimento nasoanal. Na vida adulta, as ratas provenientes de ninhada reduzida apresentaram aumento de pressão arterial e de frequência cardíaca. Quanto aos resultados da reatividade vascular, nós temos aqui a curva de vasoconstrição para fenilefrina das ratas pré-púberes. E nós podemos observar que não há diferenças entre os grupos, tanto na presença do endotélio quanto na ausência do endotélio, mas que a retirada dessa camada, ela aumenta a resposta vasoconstritora em ambos os grupos.
Com relação às curvas de relaxamento das ratas pré-púberes, nós podemos observar que tanto na presença do endotélio na curva para acetilcolina, quanto na ausência do endotélio para a curva de NPS, os valores de resposta máxima e PD2 são similares entre os grupos. Em relação à vasoconstrição da aorta de ratas adultas, nós podemos observar que tanto na presença quanto na ausência do endotélio, as respostas entre ninhada normal e ninhada reduzida foram similares entre os grupos. Já com relação às curvas de relaxamento das aortas de ratas adultas, nós podemos observar que as artérias de ninhada reduzida apresentaram um comprometimento da vasodilatação dependente do endotélio, com uma diminuição de resposta máxima e de PD2, e que isso não acontece quando nós fazemos a curva com um doador de óxido nítrico. Visando compreender a alteração identificada na vasodilatação para acetilcolina, uma nova leva de experimentos foi realizada, desta vez na presença de 2 inibidores, a apocinina e a losartana. E nós observamos que ambos os inibidores foram capazes de aumentar a resposta vasodilatadora, indicando uma presença das espécies reativas de oxigênio e do receptor AT1. Trabalho, é possível concluir que a supernutrição pós-natal por ninhada reduzida leva a uma disfunção endotelial na vida adulta que parece estar mediada por receptores AT1 e espécies reativas de oxigênio. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, Cauane, muito legal. De ver também reatividade vascular, hein, Carlão? Nós estamos felizes hoje aqui nessa tarde. Hoje está bom. Hoje está bem bom. Não, sempre está bom, né? Mas tem dias que puxa a nossa sardinha para o nosso lado. Né? Ajuda, né? Alguém quer começar alguma pergunta, Carlão? Alguém da plateia? O pessoal da plateia anda quieto. Pois é, eu queria fazer uma perguntinha, porque eu gostei demais do trabalho, Cauane. Eu achei que o tema é extremamente relevante, né? Falar de obesidade infantil hoje, acho que a pior pandemia que existe é da obesidade hoje, né, no mundo, e enfim. Então, parabéns pela escolha do tema em questão. E eu queria fazer 2 perguntinhas para você, em relação ao modelo, se você fez testes, avaliações bioquímicas de glicose, perfil lipídico e insulina. E um segundo ponto, se você explorou ou se você pretende explorar o impacto que esse teu modelo tem da obesidade infantil no tecido adiposo perivascular, que é um elemento importante na regulação, né, aí do tônus vascular. Perfeito. Então, vamos lá. Obrigada pelas perguntas, professor. Eu não fiz o perfil lipídico desses animais, porque, na verdade, é um laboratório que trabalha com a parte neuroendócrina que fez essa caracterização para a gente. E aí, o que nós temos é que as ratas adultas, elas não têm aumento de concentração de glicose, mas elas têm um aumento de triglicerídeos, mas é essa alteração de metabolismo que a gente tem. Outra alteração que eu acho que é pertinente a gente citar aqui, principalmente porque foi alteração em fêmeas, é que essas fêmeas, elas apresentam uma diminuição na concentração plasmática de estrógeno na vida adulta. Acho que foi isso que você me perguntou, né? Primeira pergunta. Com relação à segunda pergunta, com certeza, investigar o tecido adiposo perivascular seria extremamente importante, até porque eu estou considerando o sistema renina-angiotensina. O que aconteceu é que, como a gente ainda não tinha nenhum dado na literatura com relação a essa a alteração vascular nas fêmeas, o que eu fiz foi partir das alterações de músculo e endotélio, mas com certeza ver a participação do tecido adiposo seria interessante, sim. Não é o meu objetivo nesse momento no doutorado, mas com certeza seria acrescentaria ainda muito mais para o trabalho eu investigar o tecido adiposo perivascular.
Cauane, perfeito. Eu só dou uma dica para o grupo aí, se não for o seu objetivo, que seja o de um aluno de mestrado, que vocês precisam fazer isso urgentemente, porque ó, Sim. assim que você lançar o teu trabalho na literatura internacional, com certeza vão correr atrás para fazer, porque é um tema, ainda mais que teve a alteração Aham. vascular que você mostrou ali, bem proeminente. Assim, muito obrigado pelas explicações e parabéns para você e para o grupo. Já aviso a Graziela e já mando um abraço meu para ela também, faz também tempo Pode que eu não a deixar. vejo. Mando sim. Ô, Cauane, muito legal também, achei muito bacana, né? Agora, assim, esses ratos da Small Litter, você tem alguma medida comportamental deles? Eles são mais estressados, eles são mais animados, porque eles são mais mimados pela mames deles, ou os outros são mais tranquilos porque eles não ficaram, tem que disputar, eu sei lá, não entendo. O que você... É mais legal ter mais irmãozinho ou não é? Professora, eu não sei te responder nesse sentido, mas o que eu sei falar para a senhora é que esses animais, eles são mais preguiçosos, no sentido de que quando nós temos os 10 animais na ninhada, eles precisam disputar a teta, né? Então, eles precisam disputar para ficar o tempo de sucção, e aí os animais de ninhada reduzida não precisam fazer isso, então eles acabam se movimentando menos, tanto que isso contribui para eles desenvolverem, né, esse quadro de obesidade. Não é o único fator relacionado, mas isso acontece. Então, é isso que eu sei de comportamento desses animais. Agora, se eles são mais estressados ou não, eu confesso que não sei te dizer. Eu sei que a mãe, ela é mais protetora, né, porque ela só tem os 3 filhotes, então ela tem o costume de, né, lamber mais os filhos, cuidar mais do ninho, mas em relação ao comportamento é isso que eu sei te contar. Já faz do comportamento da mãe também, com prole grande ou prole pequena, coitada. Isso, mas tem sim. Eu tenho essa... desculpa. Não, é que realmente tem essa diferença comportamental também, por causa do tamanho da ninhada. A mãe acaba cuidando. Desculpa, eu acho que o seu microfone mutou. Mutou mesmo, eu mutei. Eu fiquei muito intrigada com essa história da losartana, né? Da onde vem essa angiotensina? Como é que é isso? O que você me explica? Conte-me isso. Olha, primeiramente eu quis estudar o sistema renina-angiotensina já entendendo a fisiopatologia da obesidade em geral, né? Então, independente de ser obesidade infantil ou não, quando a gente pensa na fisiopatologia da obesidade, a gente sabe que o sistema renina-angiotensina em pessoas obesas normalmente está mais ativado. Então, como esse inicial, eu falei, bom, vamos então testar as moléculas, tanto que a gente também fez um bloqueio com espironolactona para ver receptor de mineralocorticoide, acabei não trazendo aqui, que não deu alteração, mas com a losartana, sim. E aí a gente seguiu nesse caminho. E aí, quando a gente viu, bom, a losartana interferiu na vasodilatação, o que pode estar acontecendo. É o que a gente vai tentar descobrir agora, né? Essa parte um pouco mais mecanicista do modelo. Mas a minha hipótese é de que por ter talvez essa diminuição de estrógeno no ambiente, porque a gente está falando de fêmeas, né? E que isso está acontecendo, esse comprometimento está aparecendo só lá na vida adulta, né? Então, nas ratas pré-púberes, eu não tenho ainda esse comprometimento. Talvez seja por essa diminuição, por não ter, né, a inibição tão expressiva via os receptores de estrógeno, talvez eu tenha esse aumento de receptor AT1, e aí eu tenho essa maior ativação e produção de espécie reativa de oxigênio, que a gente até vai pensando na NOx como principal, né, até porque eu inibi com a apocinina, mas por conta dessa dualidade da função da apocinina, a gente prefere não afirmar até que eu faça realmente um blotting para ver a expressão proteica, ou até um NBT para poder ver realmente se é por ânion superóxido, mas são todas coisas que eu estou fazendo e que logo mais eu vou conseguir responder para vocês. Eu espero. O Carlão escreveu lucigenina ali para marcar, né, Carlão? E é isso? Perfeito.
Beth, só complementar, fazer uma observação que ela comentou, não sei se eu entendi certo, mas você falou que fez o teste com antagonista mineralocorticoide na Cuba, porque se foi na... Isso, foi Então, na só te Cuba. falar, Uhum. porque na Cuba nós fizemos aqui no laboratório, e esses, pelo menos o carenoato, que é um metabólito da espironolactona, solúvel, né, por isso que a gente usou ele, ele ativa canal para potássio, tá? Ele tem efeito direto no vaso, então isso pode ter mascarado o teu resultado. Então eu sugiro fazer um tratamento em vivo antes de descartar a participação da Aldo, tá? Isso é uma dica que aprendemos na prática. Sim, professor, inclusive o senhor tinha comentado sobre isso e é por isso que a gente até não está descartando mais a hipótese, a gente só redirecionou, porque como a gente fez ali na Cuba, né, então fica nessa dúvida. Mas a ideia inicial do projeto era que eu fizesse o tratamento, mas aí por questões, né, que vão além de nós, aí a gente fez a incubação direto no banho de órgãos. Mas com certeza a gente não pode 100% descartar. E também, já que o Carlão falou da glicose, ver também resistência à insulina talvez seja interessante, né? De outra maneira, não só a glicose, mas resistência. Dos efeitos, muito legal, um monte de coisa para fazer, e uhul, né? Isso é bom, né, Isso Carlão? é ótimo, sim. Estou fazendo bastante coisa. Então, sucesso aí no seu doutorado, um abração para a Graziela. Deixar, obrigada. E agora eu vou passar a palavra para o Carlos. Agora o Carlos que vai fazer as apresentações. Nós fizemos as divisões antes, né, Carlão? Perfeito, Brett. Vamos continuar. Então, vou convidar meu xará aqui, o Carlos Gadelha, para fazer a apresentação dele, da onde é, mestrado, doutorado. Quase boa noite, né, pessoal? Meu nome é Carlos. Eu sou aluno da Universidade Estadual do Ceará, estou começando meu doutorado agora. Eu trabalho na linha de pesquisa hemostasia e trombose e sou orientado pela professora Maria Gonçalves Pereira, né, do programa de Ciências Fisiológicas. Perfeito, obrigado, Carlos. Letícia, você pode projetar, por favor? Muito obrigado. Olá, meu nome é Carlos Gadelha e irei apresentar o trabalho Efeito Antitrombótico do Extrato Polissacarídeo das cascas de Libidibia-FA Olá, meu nome é Carlos Gadelha e irei apresentar o trabalho Efeito Antitrombótico do Extrato Polissacarídeo das cascas de Libidibia-FA associado com o anticoagulante rivaroxabana após tratamento oral em ratos. As doenças cardiovasculares são consideradas as principais causas de morte no mundo, ocupando relevância a nível nacional. E dentro dessas mortes existe a predominância de eventos trombóticos, oriundos do desequilíbrio do sistema hemostático. Na terapia antitrombótica, podemos destacar os antiplaquetários, podendo atuar em diversos alvos nas plaquetas, e os anticoagulantes, podendo agir de forma mais ampla ou de forma mais seletiva. No entanto, existem efeitos colaterais, principalmente o aumento do risco de sangramento. A inibição por via dupla consiste na associação de um antiplaquetário com um anticoagulante que age de forma seletiva, como a rivaroxabana, por exemplo. Nesse sentido, os polissacarídeos das cascas de Libidibia-FA apresentaram efeito antiplaquetário in vitro e efeito antitrombótico após administração endovenosa. Os dados do nosso grupo revelaram efeito antiplaquetário, antitrombótico, sem aumento demasiado no tempo de sangramento após o tratamento oral. Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a associação do extrato polissacarídico das cascas de Libidibia-FA com o anticoagulante rivaroxabana após o tratamento oral em ratos. A coleta das cascas da planta foi realizada no distrito de Custódio e Quixadá. Em seguida, elas foram lavadas com água destilada e secadas em estufa. O pó seco foi delipidado com metanol. Em seguida, a extração dos polissacarídeos foi feita com hidróxido de sódio, a precipitação com etanol, a desproteinização com ácido tricloroacético, a diálise e a liofilização para a obtenção do extrato polissacarídeo de Libidibia-FA. Para os estudos em vivo, foram utilizados ratos entre 200 e 250 gramas, formando um N de 5, e todos os protocolos foram aprovados pelo Comitê de Ética de Uso Animal.
Foram feitos alguns grupos, né, o grupo tratado com extrato, o grupo tratado com a dose submáxima de rivaroxabana e o grupo com associação. No modelo de trombose venosa induzida por estase e hipercoagulabilidade, o segmento da veia cava foi isolado, administrada a tromboplastina e em seguida foi feita a estase sanguínea. Após 20 minutos, o trombo foi retirado e seco em estufa. No modelo de trombose venosa induzida por cloreto férrico, um agente oxidante que causa dano da parede vascular, um segmento de 15 mm da veia cava inferior foi isolado, aplicado papel filtro contendo a concentração de 10% de cloreto férrico. Em seguida, o sangue foi coletado 5 minutos antes da remoção do trombo. Esse sangue foi centrifugado para a obtenção do plasma e as concentrações de glutationa reduzida foram avaliadas. Em seguida, o trombo foi coletado, secado em estufa e pesado. Para avaliação do tempo hemorrágico, uma secção a 3 mm da ponta da cauda foi realizada, secada até que o sangramento parasse por completo e o tempo foi registrado em segundos. No modelo de trombose induzido por estase e hipercoagulabilidade, a associação do extrato com rivaroxabana foi capaz de ampliar o efeito antitrombótico em comparação com os tratamentos isolados, sem aumento significativo do tempo hemorrágico após o tratamento oral de 90 minutos. Após 7 dias de tratamento, foi observado um efeito semelhante. A associação do extrato com rivaroxabana foi capaz também de ampliar o efeito antitrombótico em relação aos grupos isolados. Também não foi observado aumento no tempo de sangramento. No modelo de trombose venosa induzida por cloreto férrico, os grupos tratados com o extrato de forma isolada ou em associação com rivaroxabana apresentaram o efeito antitrombótico significativo em comparação com o grupo modelo. As análises de glutationa plasmáticas revelaram o efeito antioxidante dos grupos tratados com o extrato de forma isolada ou em associação com rivaroxabana, o que pode ter contribuído na proteção da parede vascular contra o dano induzido por cloreto férrico. Em conclusão, a associação do extrato polissacarídeo de bidibeféa com rivaroxabana potencializou o efeito antitrombótico em relação aos compostos isolados no modelo de estase e hipercoagulabilidade, sem aumento do tempo de sangramento. O extrato polissacarídeo de forma isolada ou em associação com rivaroxabana atenuou a formação trombótica causada por cloreto férrico e aumentou as concentrações de glutationas plasmáticos. Carlos, parabéns pela apresentação. Fica aberto para questões. Eu tenho uma questão aqui, eu fiquei curioso em saber, não sei se vocês pretendem avaliar isso, se há alguma explicação mecanística, né, para a ação, se vocês pretendem investigar o mecanismo pelo qual, né, o extrato está promovendo o efeito, e por como que você explica essa diferença que você teve de efeito nos dois testes? Considerando que um ele teve efeito isolado e em outro não. A gente já tem estudo prévio, né, do nosso grupo que demonstrou a ação antiplaquetária, né, em frente ao ADP, quando o animal foi tratado, né, com a dose do extrato, e esse efeito antiplaquetário e também antitrombótico, né. Qual foi a sua outra pergunta? Porque a diferença para os dois testes que você fez, em um, você teve um efeito isolado, né, e em outro somente associado, ele potencializou. Talvez seja esse modelo de trombose venosa induzida pelo cloreto férrico, foi um modelo recentemente publicado que nós resolvemos mimetizar esse modelo. Talvez o próprio modelo não tenha essa alteração, né? Talvez seja por isso. Nesse estudo pioneiro, eles verificaram o efeito antitrombótico, né? Eles associaram que o composto avaliado ele teve um efeito antitrombótico sem apresentar alteração no sistema hemostático.
mas aí pela alteração do fator nuclear, né, que regula a expressão de enzimas antioxidantes, ele verificou o efeito protetor do composto agindo na proteção contra o dano do cloreto férrico. Então, é isso que a gente pretende cursar, né? Em seguida, a próxima análise que devemos fazer é avaliar a peroxidação lipídica no próprio tecido lesado, na vasculatura lesada, e também verificar moléculas de adesão também associadas com processo inflamatório, né? Uma vez que esses compostos que agem no sistema hemostático, eles apresentam um crosstalk muito importante com a inflamação, né? Uma vez a inflamação ativa o sistema hemostático também é capaz de interferir em vias inflamatórias. Perfeito. Beth, você tem alguma observação? Você colocou aqui, né, são essas perguntas? Eu vi quem que foi buscar agora, quem que é a libidíbia, bonita árvore, né? Ah, tá. E tem algumas, tem mais estudos sobre ela, de alguma outra função vascular ou antitrombótica? Você já achou alguma coisa? Como é que é, Carlos? Existe, primeiro que os estudos com essa planta são muito baseados a gente pega o uso popular, né, e tenta ver se o uso popular também se repercute, né, cientificamente. E existe estudo, né, na cicatrização com essa planta. Isso estou falando com os polissacarídeos, né, porque existem outros métodos de extração com os polissacarídeos dessa planta, das cascas do caule. Existe também um estudo do nosso grupo que avaliou o efeito anti-inflamatório, né, modelo de peritonite, com esses polissacarídeos, né? E também estudos prévios com administração endovenosa já demonstraram o efeito antitrombótico de forma isolada. Muito legal. E por que você tem algum motivo de ter sido fêmeas no seu estudo especial? Ou... Como é? Não exatamente. Não entendi. Você usou fêmeas no seu estudo? Ah, sim. Na verdade, a gente, um protocolo que a gente recebeu, né, a gente tem esse uso de fêmeas, mas pela abundância, que geralmente a gente tem mais, mas acredito que não tenha tanta diferença com o uso de machos. Entendi, parabéns, Carlos. Pessoal, tem tempo para mais algumas perguntas. Se alguém quiser escrever ou abrir o microfone e fazer direto a pergunta, fique à vontade. Bom, não tendo mais perguntas. Opa, vai lá, Beth. Só mais uma. Se usar algum outro antiagregante, também vai ter esse mesmo efeito que teve com o rivaroxabana? A ideia de associar, né, esses compostos já vem da clínica, né? Alguns estudos mostram algum efeito superior na proteção cardiovascular com a inibição por via dupla, usando a aspirina e a rivaroxabana, né? Embora eles tenham aumentado a quantidade de eventos hemorrágicos, mas eles observaram que eventos hemorrágicos não fatais foram diminuídos, né? Então, existiu menor risco de mortalidade, né? Então, a partir daí, sabemos que nosso material tem esse efeito antiplaquetário, então resolvemos associar com uma baixa dose de varoxabana, que fizemos estudos preliminares para realmente determinar que essa dose é uma dose submáxima. Muito legal, parabéns mais uma vez. Muito obrigado, pessoal. Carlos, muito obrigado pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Eu convido agora a Daphne Silva para se apresentar, para a posterior apresentação do estudo. Boa tarde, Daphne. Noite já, né? Boa noite. Meu nome é Daphne, eu sou aluna de doutorado do programa de Biociências da UERJ. Eu sou orientada pela professora Ângela de Castro Rezende. Eu faço parte do programa de pós-graduação em Biociências. Perfeito, Daphne, muito obrigado. Letícia, ok, vamos para a apresentação.
Olá, eu me chamo Daphne e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Efeitos do extrato de Euterpeleracea marti na biogênese mitocondrial e estresse oxidativo em tecido adiposo marrom de camundongos alimentados com dieta hiperlipídica. Para contextualizar, a obesidade é uma doença que tem aumentado substancialmente ao longo dos últimos anos, sendo considerada como um problema urgente de saúde pública e seu desenvolvimento e essa redução está associada a doenças metabólicas. O extrato hidroalcoólico do caroço do açaí é obtido a partir da planta Euterpeleracea marti e estudos do nosso grupo já demonstraram que as altas concentrações de polifenóis estão associadas ao seu efeito cardioprotetor e metabólico benéfico. Sendo assim, com esse trabalho nós buscamos avaliar os efeitos de tratamento com ASE no remodelamento do tecido adiposo marrom e indução da biogênese mitocondrial em camundongos alimentados com dieta hiperlipídica. O uso de animais para o desenvolvimento desse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da UERJ. Camundongos machos da linhagem C57 Black 6 foram separados em 3 grupos experimentais, um grupo controle alimentado com dieta padrão, um grupo high-fat alimentado com dieta hiperlipídica e o grupo high-fat mais ASE alimentado com dieta hiperlipídica e tratados com 300 mg por quilo dia de ASE através de gavagem intragástrica por 12 semanas. O ASE foi obtido seguindo a metodologia estabelecida por Rocha e colaboradores a partir dos frutos da Euterpeleracea marti. Os cortes de tecido adiposo branco e marrom foram curados com metoxilina e eosina para análise morfológica. Os cortes de tecido adiposo marrom também foram usados para a realização da técnica de imunohistoquímica. A expressão proteica foi determinada por Western blot em homogenados de tecido adiposo marrom. E o dano oxidativo e a atividade enzimática antioxidante também foram determinados por espectrofotometria. Em relação aos nossos resultados, observamos que os animais do grupo high-fat apresentaram um aumento de peso corporal, enquanto o tratamento com ASE preveniu esse ganho de peso. O grupo high-fat teve um aumento da glicemia final em relação ao controle e o tratamento também preveniu esse aumento. Com isso, nós indicamos que o nosso extrato previne os efeitos deletérios causados pela dieta hiperlipídica, o que pode estar relacionado ao seu efeito metabólico benéfico. Na morfologia do tecido adiposo branco, nós observamos um aumento da infiltração lipídica nos animais obesos e prevenção dessa infiltração nos animais tratados. Já no tecido adiposo marrom, nós observamos que o grupo high-fat apresenta uma infiltração lipídica com o aumento de gotículas de gordura, além de redução de núcleos e aumento do distanciamento entre eles, correspondendo, assim, a um fenótipo semelhante ao observado nos adipócitos do tecido adiposo branco e caracterizando o whitening nesse tecido. O tratamento com ASE preveniu o aumento das gotículas lipídicas, apresentando uma estrutura multilocular de adipócito marrom semelhante ao grupo controle e indicando que o ASE pode prevenir a disfunção do tecido adiposo marrom. Em relação à biogênese mitocondrial, observamos uma redução na MPK fosforilada e na LKB1 fosforilada no grupo high-fat e prevenção dessa redução no grupo tratado com ASE, além de aumento da expressão de sirtuína 1 nos animais tratados. A ativação dessa via pode ser apontada como um mecanismo importante para a função metabólica benéfica do tecido adiposo marrom. Além disso, observamos uma redução na expressão de PGC1-alfa e NRF1 nos animais obesos. O ASE demonstrou prevenir essa redução nos animais tratados, além de aumentar a expressão de CPT1, que é um importante marcador de biogênese mitocondrial. Em relação ao dano oxidativo, nós observamos um aumento somente dos níveis de MDA nos animais obesos. O tratamento com ASE reduziu a marcação de 8-isoprostano e preveniu a redução de MDA nos animais tratados. Na atividade enzimática antioxidante, tivemos uma redução da atividade da sódio da catalase, mas não da GPX nos animais obesos, e o extrato preveniu somente a redução da atividade da sódio. Foi demonstrado um aumento na imunomarcação das citocinas pró-inflamatórias IL-6, MCP1 e TNF-alfa nos animais alimentados com dieta hiperlipídica, e o tratamento com ASE preveniu esse aumento em relação a MCP1 e TNF-alfa, mas não em relação à interleucina 6. Esses dados indicam que a disfunção mitocondrial pode estar associada ao estresse oxidativo em animais alimentados com dieta hiperlipídica e que a inflamação crônica de baixo grau no tecido adiposo marrom contribui para o aumento do dano oxidativo. O extrato, por sua vez, previne o estresse oxidativo e a inflamação, mostrando um papel benéfico dos polifenóis. Considerando o que foi exposto até aqui, o tratamento com ASE foi capaz de prevenir as alterações estruturais no tecido adiposo branco e marrom de animais hiperalimentados, além de aumentar a expressão de proteínas relacionadas à biogênese mitocondrial, melhorar o estresse oxidativo e prevenir a inflamação. Esses achados apoiam que o ASE pode servir como uma abordagem interessante na prevenção da obesidade. Muito obrigada!
Daphne, parabéns pela apresentação. Você fala muito bem, seus slides são muito didáticos e os resultados são muito, muito bonitos, tá? Muito obrigada. Fica aberto para pergunta. Olha, eu vou fazer uma pergunta técnica aqui, porque assim, a gente trabalha com PVAT, tecido adiposo perivascular no laboratório, e a gente apanha demais para fazer o Western blot, né, desse material. Não sei se você tem o mesmo problema aí, porque seus blots estão tão bonitos, né? A gente aqui já tentou de tudo, já tentou botar sabão, já centrifugou várias vezes. Alguma coisa às vezes até sai, mas limita demais. Eu não sei se você teve alguma dificuldade técnica nesse sentido. Tive muita. Esse trabalho que eu trouxe, na verdade, ele é do meu mestrado. Eu fiquei quase um ano sem resultado nenhum de blotting, porque eu estava tendo muita dificuldade, estava gastando muita amostra. Foi muito difícil de conseguir padronizar. Eu tive que reler vários artigos, vários protocolos diferentes, tentar trocar uma coisa ou outra. E graças a Deus eu consegui padronizar isso. E depois que eu consegui padronizar, eu consegui fazer tudo mais tranquilamente. Ah, perfeito. Que bom saber que não é, a gente está apanhando sozinho. É muito difícil. É menos pior do que o tecido adiposo branco, mas ainda é muito difícil. E só para finalizar a segunda pergunta aqui, você usou uma dieta hiperlipídica. Você sabe se uma dieta hipercalórica teria um perfil de resposta semelhante a esse? Então, ela tem bem mais calorias do que a dieta padrão, né, por conta dessa porcentagem de lipídios. Tanto que eu nem trouxe, mas nós temos resultados de ingestão tanto alimentar quanto ingestão energética, né, ingestão calórica. E a ingestão calórica dos animais que consomem a dieta hiperlipídica é bastante significativamente mais alta do que a ingestão calórica dos animais que recebem a dieta padrão. Ok, a Beth está perguntando por que você atribui a resposta aos polifenóis se vocês isolaram esses compostos. Então, nós não isolamos, nós atribuímos porque nosso laboratório ele trabalha há bastante tempo estudando esse extrato. Nós temos diversos estudos de caracterização, né? E a gente acredita que esse sinergismo das moléculas que estão presentes no extrato que sejam responsáveis por todos esses efeitos, né? Tanto o metabólico benéfico quanto o cardioprotetor do extrato. Entendi. Legal, muito legal o seu trabalho, realmente muito bonito, muito bonito. E mando também um abraço meu para a Ângela. Pode deixar, obrigada. Também é contemporânea de pós-graduação minha, muito querida. Fala para ela que eu tenho uma foto minha dela, da Silene, lá no meu escritório. Pode deixar. Daphne, outra perguntinha, eu falei que era a última, menti. Eu acabei de lembrar aqui, eu vi que você fez uma avaliação de estresse oxidativo com as enzimas, né, antioxidantes, e o tecido adiposo, ele produz, né, o N-superóxido, entre outras espécies, né, reativas de oxigênio, que alteram, inclusive, a função. Você pretende avaliar, ou já avaliou produção de superóxido ou peróxido de hidrogênio aí nesse tecido? Então, na verdade, nós não fizemos, porque não é uma técnica que a gente está acostumado a trabalhar. E, como eu disse, esse trabalho é um trabalho de mestrado, que foi feito todo durante a pandemia, então foi muito complicado de desenvolver, né? Mas a gente avaliou o dano oxidativo de forma indireta. Então, nós vimos um aumento da peroxidação lipídica pelo aumento de isoprestano e pela formação do malão de aldeído, né, pelo ensaio do T-Bash. Mas diretamente a gente não avaliou nada, não. Perfeito, excelente. Para um trabalho de mestrado já seria excelente. Durante a pandemia, mais do que excelente. Parabéns para você, para a sua orientadora e para o grupo todo. Eu até achei que fosse já alguma coisa do teu doutorado aí, que tem realmente um volume de trabalho muito grande. Parabéns. Obrigada.
Pessoal, não tendo mais perguntas, passando para a próxima apresentação, então eu convido o Gustavo Alves para se apresentar. Microfone está fechado, Gustavo. Boa noite, conseguem me ouvir? Perfeito. Boa noite, pessoal. Prazer a todos, eu me chamo Gustavo Ferreira Alves, sou doutorando no programa de farmacologia da UFSC, em cotutela com a Universidade de Torino, na Itália, e estou para terminar agora o meu doutorado, estou no meu último ano. Obrigado, Gustavo. Vamos passar para a apresentação. Good morning, everyone. My name is Gustavo Ferreira Alves. I'm a PhD student at Federal University of Santa Catarina and University of Turin, and this study is about targeting FAK and PYK2 pathway in sepsis. The latest data on the global sepsis burden reported 11 million sepsis-related deaths, so representing almost 20% of all deaths worldwide. The early stages of sepsis are characterized by both a hyperinflammatory response and immune suppression. However, hyperinflammation is also correlated with early deaths, therefore representing a potential pharmacological target. In this context, we can point out that currently there is no specific treatment to sepsis. So we went back into the literature, and the recent finds suggested a potential role of two non-receptor protein tyrosine kinase, named the focal adhesion kinase, FAK, and proline-rich tyrosine kinase 2, PYK2, in mediating inflammation through different receptors. So the aim of this study was to investigate the role of FAK and PYK2 in the pathogenesis of sepsis and the potential beneficial effects of the pharmacological inhibition of this pathway using PF271 as a reversible double inhibitor of both FAK and PYK2. So to reach this goal, we used the sepsis model, so-called CLP, so cereal ligation puncture, to induce polymicrobial sepsis in mice. And we had three groups, so SHUN, CLP, and CLP plus PF. At the time 0, we performed the surgeries, and then 1 hour later, a group of CLP mice received the PF at the dose 25 milligrams per kilograms by subcutaneous injection. Then, 24 hours after surgeries, all parameters were analyzed. As an acute effect, experimental sepsis led to a high severity score and low body temperature, and interestingly, the treatment with PF could attenuate both the clinical score and the body temperature. So then, in order to investigate a possible long-term protection of PF treatment, we performed a survival study. So as you can see, 93% of the septic mice died over this study, while CLP mice treated with PF had significantly reduced mortality throughout the study. So we also observed that septic mice had high plasma levels of AST and ALT, and creatinine and urea, and also lactate, so suggestive of liver damage, kidney injury, and poor tissue perfusion. So interestingly, septic mice treated with PF showed reduced levels of all biomarkers, suggesting that PF protects against the organ damage induced by sepsis. Next, we wanted to understand how was the inflammation from a systemic point of view. So as you can see, experimental sepsis led to a cytokine storm by the increased levels of pro-inflammatory cytokines. And interestingly, the PF treatment reduced the levels of pro-inflammatory cytokines, showing the ability of PF treatment in reduced systemic inflammation. And similarly, we observed that locally, so in liver and kidney, sepsis led to an increase in the expression of adhesion molecules such as ICAN, VCAN, and E-selectin, and the treatment with PF could prevent the increase induced by sepsis. The increase in adhesion molecules expression was paralleled by increased myeloperoxidase activity and expression, and that the treatment was able to reduce their increase, so suggesting that PF possibly reduces cell infiltration.
We have shown that sepsis led indeed to an overactivation of both FAK and PYK2 in both organs, liver and kidney, and the drug treatment was effective by reducing the overactivation of FAK and PYK2 induced by sepsis. Furthermore, FAK and PYK2 overactivation was associated with the activation of the NLRP3 inflammasome complex, showed by increased levels of the NLRP3 and cleavage caspase 1 in the liver and kidney, and the treatment with PF was able to counteract the activation of this inflammatory complex. Taken together, our data show for the first time that FAK and PYK2 pathway contributes to sepsis-induced inflammation and organ dysfunction, and that the pharmacological modulation of this pathway may represent a new strategy for the treatment of sepsis. Gustavo, parabéns. Fica nítido aí, né, que com certeza você investiu bastante tempo para preparar seu material de apresentação, muito bem preparado, muito cuidadoso, e parabéns pelo doutorado, né, uma quantidade de resultados significativo também. E eu só fiquei curioso, você mostrou vários parâmetros que são característicos, né, da sepse, e a vasoplegia é um deles, né? Você chegou a testar essa hiporreatividade vascular? O Jamil está aí do lado, não tem desculpa. Então, infelizmente não pudemos testar, né, a reatividade vascular. Como eu estou fazendo meu doutorado em cotutela, eu tive que passar um período no Brasil. Eu acabei desenvolvendo um período desse meu doutorado lá no laboratório, né, do professor Jamil, do professor Daniel, e eu trabalhei com outro projeto em paralelo. No entanto, né, esse projeto foi do meu início do meu doutorado, a gente já publicou, mas a gente agora está iniciando uma continuação disso, e justamente agora a gente vai focar um pouco mais, talvez, nessa questão da vasoplegia, né, da reatividade vascular, uma vez que essas proteínas ali, principalmente FAK, ela tem uma relação direta com a via da Rho-kinase, e aí a gente está interessado em avaliar nessa questão mais ex vivo, né, para a gente ver se consegue também ter essa melhora vascular, né, assim como o cardíaco, porque como esse projeto que a gente vai dar a continuação, a gente tende a explorar um pouco in vitro, principalmente focando no tecido cardíaco, que é aqui onde a gente tem, né, um pouco da estrutura para trabalhar com isso, e a gente vai dar essa continuação. Então, para esse projeto foi um pouco mais preliminar, mas a gente tem justamente essa ideia de dar uma continuidade. Mas obrigado, Perfeito. professor. Se esse é o projeto preliminar, eu imagino que não vai ser, então, o principal. Deixa eu te perguntar uma coisa em relação a uma curiosidade aqui, até porque o tema é muito relevante, né? A gente viu aí na pandemia a importância, né, do entendimento da sepse. Uma vez eu assisti uma palestra do Jamil e ele colocou um ponto muito relevante, muito importante, que é assim, quando nós tentamos fazer uma proteção em relação à sepse, muitas vezes nós, assim, temos aí sucesso, né? Mas uma vez que a sepse se instala e nós tentamos reverter o quadro, não necessariamente isso ocorre, até mesmo aquele composto que anteriormente foi capaz de proteger, ele não consegue reverter. Você pensa em testar esse teu composto nessas condições de proteção e de tentativa de reversão? Então, essa ideia, na verdade, ela sim seria mais como um coadjuvante, né? Um tratamento coadjuvante, né? Claro, o nosso protocolo, por exemplo, ele tem as limitações no sentido de que nós não incluímos um anti-inflamatório, por exemplo, né? É uma das limitações. A gente tenta assimilar o máximo possível, né, do que acontece na sepse humana. Porém, a ideia seria mais nesse tratamento coadjuvante, né? Tentando, né, evitar, talvez, também complicações futuras, uma vez que nós sabemos que, mesmo que os pacientes que se recuperam da sepse, eles têm problemas tardios, né? Mas justamente também para tentar prevenir essas complicações tardias, né? Então, seria mais nessa ideia de um tratamento coadjuvante para combater um pouco essa hiperinflamação.
Claro que também não é tão simples, né? Porque a gente sabe também que acontece essa hiperinflamação, mas ao mesmo tempo também tem o lado oposto, né? Da imunodepressão, né? Então, assim, é uma via que a gente também... São muitas coisas que deveriam ser consideradas ao mesmo tempo e que também não é muito fácil, né? Tendo uma droga, um medicamento, né, um fármaco que possa ser milagroso em tudo isso, né? Então, seria mais nessa tentativa de pelo menos dar prolongar, né, uma melhora ali para o paciente, para as terapias de suporte, que elas já são, né, talvez seja mais eficaz, né, ou a terapia antimicrobiana, para ela ser mais eficaz, ter um tempo suficiente para ser eficaz, mais ou menos nessa ideia. Perfeito, o quadro realmente é bastante complexo e, aproveitando a complexidade do quadro, o Carlos pergunta se vocês avaliaram a presença de trombocitopenia e o tempo de coagulação. Não, seria de fato, né, um ponto muito importante para ser avaliado. Infelizmente, a gente não avaliou nenhum desses parâmetros assim hemodinâmicos, né, porque devido a limitações mesmo aqui técnicas, né, a gente não conseguiu pelo assim o uso limitado de animais, né, devido ao comitê de ética. Esse trabalho eu desenvolvi principalmente aqui na Itália. Então, por limitações técnicas e questões éticas, né, por um número reduzido de animais, a gente teve que focar em algumas coisas, né, tanto é que foi um estudo mais preliminar, agora que a gente vai dar na continuação, mas com certeza é um ponto extremamente importante que eu acho que devemos levar em consideração, mas que infelizmente não foi avaliado. Pessoal, questões? Oi, Gustavo, bom te ver. Bom, tudo bem, professora? Saudades, muito bom te ver. Hoje eu tive com o seu orientador brasileiro, tive reunião com ele. Que legal. E eu falo assim, não me admira esse cuidado do Gustavo em fazer as apresentações dele, que é assim desde o início do mestrado, então eu conheço já o Gustavo um pouquinho. Ô, Gustavo, e ver estudos em vivo, o pressão arterial rola aí também ou não? Então, essa é uma das nossas maiores limitações, porque a gente não tem, né, a parte, toda essa, né, o material, os instrumentos aqui, dessa parte em vivo, né? Por exemplo, o período que eu passei aí foi onde eu consegui trabalhar um pouco com essa parte, né, eu trabalhei mais com a parte em ex vivo, né, que com vaso isolado no período que eu passei aí, porque também aqui a gente trabalha com camundongo, né? Então essa também é uma maior limitação. Se fosse para trabalhar com pressão arterial, né? A gente também aí, pelo menos no laboratório do professor Daniel, a gente não tinha os instrumentos, né, para fazer. Então, assim, sempre para manter a mesma, né, o mesmo protocolo experimental, usando, né, na mesma espécie de animais, como eu comecei usando camundongos, a gente continuou e aí a gente pode, pelo menos, ampliar um pouco, né, essa questão do estudo ex vivo, mas aqui a nossa maior limitação é essa. Então, a gente consegue explorar bastante essa parte in vitro, né, inflamatória, de vias de inflamação, mas a parte cardiovascular, infelizmente, fica um pouco. Tem que trazer um pouco do PF. Aqui agora, ali no laboratório, também está o Carlão conhece o Lucas César Pinheiro. Ele está trabalhando com camundongo também, pressão arterial, super bacana com animal, pressão invasiva, mas com ratos não anestesiados, com camundongos ele vai fazer também. Então, com camundongos também? Ele quer fazer isso. Começou com os ratos. Vamos ver. Que legal. Não, muito legal, porque, assim, eu gosto muito de explorar essa área, né? Ainda é um pouco a nossa limitação, né? A gente trabalha muito em colaboração com o Chris Timmerman, que foi o orientador da Regina em Londres, e eles, né, trabalham com toda essa parte mais cardiovascular, né? E aí a gente trabalha em colaboração, né? Mas a gente daí também acaba ficando mais com essa parte in vitro aqui, por limitações mesmo instrumentais. Muito bom te ver, Gustavo. Sucesso aí, tá bom? Bom te ver também, tchau, professora. Belo. Obrigado, pessoal. Tudo de Gustavo, bom. obrigado. Eu convido, então, a Marcela Mello para se apresentar.
Olá, boa noite todo mundo. Estão me escutando bem? Perfeito. Eu sou aluna de doutorado do laboratório da professora Michele, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e faço doutorado direto, fiz uma iniciação científica longa lá no laboratório da professora Michele também, e dei sequência nessa iniciação fazendo doutorado direto. Já estou na metade, mais ou menos, e vou compartilhar com vocês os dados do meu trabalho hoje. Obrigado, Marcelo. Hello everyone, my name is Marcela and I'm a PhD student at Professor Michele Castro Lab, and today I will present my research study entitled Sarcoplasmic Reticulin Calcium ATPase, the SARCA, proteolysis by matrix metalloproteinase 2, the MMP2, results in hypertension-induced morphofunctional vascular alterations. To understand this work, it's important to contextualize that MMP2 is able to proteolyze proteins from the extra and intercellular environment, and also that it has increased activity during arterial hypertension. One of these proteins is SARCA, which is present in the sarcoplasmic reticulum membrane and whose function is to transfer calcium from the cytoplasm into the reticulum. Therefore, if it's absent or dysfunctional, which can happen due to proteolytic action of MMP2, calcium is accumulated in the cytoplasm, which can lead to vascular remodeling by NFAT activation, as well as vascular dysfunction. Thus, the hypothesis is that increased activity of MMP2 contributes to proteolyze SARC in aortas during arterial hypertension, thus causing defect in its activity, calcium accumulation, and vascular remodeling and dysfunction. To test it, it was used the 2-kidney 1-clip model of arterial hypertension, and the blood pressure was assessed basally and daily from 1st to 7th day post-surgery by theocophepatosmography. On the 3rd day post-surgery, animals were randomly selected to the treatment with water, which was the vehicle, or doxycycline at a dose of 30 mg per kilo per day. On the 8th day post-surgery, animals were euthanized and aortas were collected to perform gelatin and in situ zymography, Western blot to SERC and CalPEN-1, immunofluorescence to calcium and QI67, morphological analysis by hematoxylin and eosin-stain, vascular reactivity to phenylephrine and acetylcholine, and also SERC activity assay. It was obtained that the systolic blood pressure was increased into K1C group, and treatment with doxycycline for 5 days did not revert this increase, which is positive to ensure that all the alterations found from here are not dependent of hemodynamic changes. On the other hand, doxy significantly reduced the increasing MMP2 activity in the hypertensive group, as well as attenuated the reduction in the SERCA mother band and consequent increase in degradation products. All these SERCA bands were confirmed by mass spectrometry, and besides, SERCA activity was also impaired into K1C group and compared to controls, and doxycycline significantly restored it. In addition, despite the preliminary experimental and intracellular calcium concentration is biased to increase into K1C group due to this injury in the SERCA, and treatment with doxycycline is able to reverse this increase. Since CalPEN-1 and MMP2 have some substrates in common, and both of them may be regulated by calcium, Western blot to CalPEN-1 was performed, and it was obtained that there aren't any difference in the CalPEN-1 protein expression among the experimental groups, suggesting that all the observed effects are due to MMP2 proteolytic effects. This calcium accumulation observed in the previous data may result in vascular smooth muscle cells proliferation and vascular remodeling. Knowing this, hematoxylin and eosin-stain showed that cross-sectional area and medial lumen ratio were increased in hypertensive rats versus control, and cell proliferation by immunofluorescence to QI67 was also increased into K1C group, and doxy decreased it. Additionally, 2 K1C rats presented increased contraction in response to phenylephrine, showing hypertension-induced hypercontractility, and impaired relaxation in response to acetylcholine, suggesting endothelial dysfunction, and doxy seems to prevent both of these effects.
Together, these results suggest that during arterial hypertension, there is an increase in MMP2 activity, which may result in decrease in sarcoprotein expression and activity and consequent calcium accumulation. This accumulation may result in arterial remodeling, which will be evaluated in the next steps in control mice and NFAD knockouts and also in vascular dysfunction. According to this, by blocking MMP2 activity with doxycycline, sarca loss and calcium accumulation are blocked too, thus preventing vascular dysfunction and remodeling. I would like to thank my research group and all of you for the attention. Thank you. Marcela, obrigado pela apresentação. A Marcela já tinha estado conosco pela manhã no simpósio, né? Apresentou novamente. Já nos encontramos hoje. Exato, já fiz uma pergunta para chatear ela. Mas, Marcela, tem uma outra pergunta que me ocorreu agora. Você mostra ali uma tendência, né, de aumento do cálcio no grupo hipertensão, né, do 2-enzimoclip. Esse aumento que você quantificou somente no músculo, ele não acontece no endotélio? Porque eu fiquei pensando em relação ao cálcio intracelular, facilitando a produção do NO via eniocentase. Eu não cheguei a quantificar ainda no endotélio, mas é uma boa sugestão do que a gente pode fazer, porque inclusive a gente está encontrando um perfil um pouquinho heterogêneo nos animais, no sentido da concentração de cálcio. O que eu consigo entender também, porque um acúmulo de cálcio para a célula é citotóxico, né? Então, eu acredito que em alguma fase desse acúmulo, os canais de transporte de cálcio acabam sendo ativados para tirar esse cálcio de dentro da célula, né? Então, por isso que o meu N experimental ainda está um pouquinho preliminar, a gente está encontrando um pouco de desafio para padronizar melhor a técnica, mas a gente chegou a pensar também na questão do NO no endotélio por conta dos meus resultados de reatividade vascular. Alguns dos meus animais hipertensos apresentavam um perfil de contração um pouco diferente do que a gente estava esperando, apesar deles começarem a contrair antes, por isso que eu tenho lá a minha diferença significativa no PD2, aparentemente eles não alcançavam a contração dos meus controles. Então, alguma coisa do cálcio de dentro do retículo estava fazendo falta, ou então o acúmulo de cálcio no endotélio poderia estar ali ativando a enós, por exemplo, e assim causando uma resposta de relaxamento que não deixaria os animais contraírem ao nível dos controles. Então, eu ainda não quantifiquei, mas é uma ideia que a gente pode fazer sim para tentar responder essas questões que estão heterogêneas nos animais. Perfeito. Mais perguntas? Marcela, parabéns pelo seu trabalho, muito legal. Eu sou suspeita que eu gosto muito de cálcio intracelular também, né? Marcela, o 2-enzimoclip você usou 7 dias depois da cirurgia? E já está com uma pressão elevada, bonita, assim? Exatamente. A gente usa hipertensão aguda porque eu quero justamente ver quais são as alterações bem iniciais da hipertensão, que precedem ali o estabelecimento de um remodelamento bem definido. Então, tudo que acontece antes disso. E aí, com 7 dias, a gente já consegue animais que mantêm um perfil de pressão. Eu afiro diariamente, né, a pressão arterial, justamente para a gente excluir os animais que flutuam muito, e eu consigo um número significativo de animais que já aumentam a pressão desde o primeiro, segundo dia após a cirurgia. E o que você faz com os demais? Você continua acompanhando para usar mais tardiamente também ou não? Quando eu estava trabalhando na IC, os animais que não atingiam, porque eu tenho alguns critérios de inclusão e exclusão, né? Para que o animal seja incluído nesse estudo de uma semana, a gente pega no mínimo um aumento de 25 milímetros de mercúrio da pressão sistólica comparado com a basal. Então, menos do que isso a gente não inclui nesse estudo, por conta das alterações que eles apresentam não serem tão significativas. E a gente não aceita animais acima de 160 milímetros de mercúrio de sistólica também no último dia. Isso porque, durante a minha iniciação científica, que eu trabalhei com o mesmo modelo, a gente viu que animais que passavam de 160 milímetros de mercúrio de sistólica na primeira semana já começavam a apresentar alterações características de segunda semana, por exemplo, porque o nível de pressão deles estava muito alto e isso desencadeava gatilhos para demais alterações. Então, os animais que não entram nesse critério, ou a gente acompanha de 2 semanas, ou então nos nossos protocolos crônicos, que aí tem mais tempo, dá para estabilizar a pressão, e a gente aceita pressões mais altas também.
E qual que é o nível de... Porque eu trabalhei no meu doutorado com doenças em clipe, né? Mas muitos dos meus ratos nem chegaram a ficar hipertensos. Qual que é o seu grau de sucesso com o seu modelo? Quando eu estava na IC, o grau de sucesso era um pouquinho menor, porque eu tinha menos mão, né? Às vezes o clipe não ficava bem feito, e aí não atingia. Mas hoje em dia, cerca de 80% dos animais que eu opero, eu consigo aproveitar nesse protocolo de uma semana. E os que a gente não aproveita, porque ultrapassam a pressão, a gente encaminha para os protocolos crônicos, que não tem um teto de pressão. E difícil são os que não chegam na minha pressão, eles ficam hipertensos bem rápido. Eu trabalho Quantos milímetros é o clipe? De 0,2 milímetros de abertura. Era o que eu usava também. Interessante, que legal, que bom. Então, vai ver que... Mas o nosso a gente não tinha, não era só eu, não, a gente não tinha tanto sucesso, os ratos de... você usou Sprague Dolly? Não. Usou Sprague Dolly, eu usava o Whisper, às vezes tem as Exatamente. variações também. Eu acho que tem sim, porque durante a minha iniciação científica eu usei o Whisper também,